bem, vamos continuando. Agora vamos falar sobre as características da FCC, né? O que difere a FCC de bancas, né? Ou não necessariamente que difere, mas quais características são marcantes e importantes. Bom, modelo de introdução é o modelo tradicional, ou seja, introdução, desenvolvimento, esses dois pedaços, essas duas partes aqui, beleza? Esse modelo de introdução tradicional inclui a questão da retomada da proposta temática ou dos tópicos apresentados, tá? Se ele traz aí o CESP, a FCC hoje tem formatos diferentes de enunciado, né? Durante muito tempo ela praticava aquele enunciado que tinha um texto motivacional, um texto base lá, e vinha a proposta temática, né? Vinha um comando da questão e a proposta temática. Agora, a maioria das provas da FCC tem sido no modelo, traz o texto base, o texto motivacional ou o texto base que vai poder ser usado e pede que a partir dele você desenvolva, né, que você discuta, fale sobre o tema daquele texto. Aí o buraco às vezes é mais embaixo, né? Por quê? Porque você tem que primeiro entender quais são os itens que estão dentro daquela proposta ali, né? Bom, dá para estudar isso, dá para treinar isso, é de boa, tá? Mas é uma diferença, tá? Olha só, a FCC, gente, ela é extremamente exigente em relação à argumentação. Como eu falei no bloco anterior aí sobre o CESP, né, da escala FCC-CESP, a FCC está no topo dessa escala de exigência da fundamentação, da profundidade da argumentação, tá? Como que ela faz isso? Olha só, você pode até usar o exemplo concreto, beleza, pode usar números, né, usar estatísticas e coisas do tipo, já é melhor do que o exemplo concreto para a FCC, mas a estratégia argumentativa de longe predileta da banca é a menção a autoridades no tema que você está discutindo. Não tenha dúvida disso, gente. Só que é o seguinte, ainda tem um detalhe, não é um detalhe assim, sacanagem da banca. Não, claro que não. Não é só você mencionar o estudioso, o autor, né? Alguns nomes são importantes, vou até listar para vocês depois ali, de boa. Não é só listar esses nomes não é citar por citar, né? Eles precisam se relacionar claramente, aquela citação que você fez, aquela menção que você fez, precisa se relacionar claramente com o argumento que você está utilizando. É isso que a FCC chama de análise, capacidade de análise e senso crítico, tá? É que você consegue aquilo que foi apresentado com o seu argumento, relacionando isso a uma citação, uma coisa do tipo, tá? Alguns nomes são muito importantes. Você tem um dos nomes prediletos, né, da FCC, Bauman. Nós temos outro nome importante. Aí tudo depende do assunto, do tema, da linha temática dos estudos culturais ou coisa parecida que a FCC traga na sua redação. Taylor, Baudrillard, Anton Giddens, enfim, são vários os nomes aí, tem uns 7, 8 nomes de gente boa, importante, que vale a pena pesquisar e estudar quando o assunto é FCC. Para quê? Para você utilizar e utilizar com propriedade, você tem que se apropriar daquele discurso. Não adianta saber mais ou menos, aquilo tem que fazer parte de você. Então eu vou comprar livro desses caras para ler? Não, de jeito nenhum. Não há tempo para isso. Depois, se você quiser estudar e ler, vale a pena pra caramba. Muitos deles são muito bons, né? Não é à toa que a FCC gosta, tá? Mas estudar sobre as obras desses caras e as ideias desses caras, é isso que nós trazemos nos nossos cursos quando a gente está falando fundamentalmente da FCC. E isso vai servir para outras bancas, como a Consulplan, como a VUNESP, né, como o IBFC. Enfim, estou mencionando algumas, né? Por quê? Até para o CESP, se você utilizar a menção, a citação, não é problema algum. Mas eu tenho que citar literalmente ali, palavra por palavra, não, gente. Vocês podem citar a ideia e fazer referência ao autor e relacionar essa ideia com o argumento, com a discussão que você vem apresentando. Senão, volto a repetir, não adianta nada, tá? Você tem que ter noção. Por isso que eu falei, é se apropriar das ideias deles. É fazer com que essas ideias desses autores entrem de fato no seu modo de pensar, tá? Eu já vi aluno que desistiu de fazer FCC porque não concorda
com a linha, vamos dizer assim, de preferência política da FCC, que é uma linha não à esquerda necessariamente, mas uma linha progressista, uma linha que discute as questões de xenofobia, as questões das minorias, etc. E a pessoa fala, não consigo fingir que eu gosto disso aqui. Não faz isso não, aceita que dói menos, faz esse jogo e pelo menos use isso, aprenda isso para você relativizar seu discurso, porque o discurso extremo de um lado ou de outro não é bom. O bom é tentar chegar no meio termo, no equilíbrio, né? E conhecer aquilo que você diz, aquilo com que você diz não concordar é importante, tá? É importante pra caramba. E aqui, para passar no concurso, é mais que importante. Eu noto nas correções muito claramente, gente, que se você não faz menção, não usa desse tipo de argumento de autoridade, baseado, né, na questão da referência a autoridades no assunto, e não é qualquer autoridade, claro, né, tem que ser realmente alguém reconhecido, você tende a perder. Lembra que eu falei da diferença no bloco anterior sobre o CESP? Da diferença que a gente tem na pontuação para um mesmo texto, se fosse corrigido no parâmetro, né, do CESP ou do FCC, ela tem a ver com isso, tá? Naqueles 10 pontos de capacidade de argumentação e os 10 pontos de análise e senso crítico, aqueles lá do conteúdo, 20 para adequação ao tema e coisas do tipo, né? 10 para uma parte da argumentação e 10 para outra, certo? Cara, se você não usa esse tipo de argumentação, geralmente, exceto se você fizer uma coisa muito boa, você perde 5 aqui e 5 aqui. Facinho você perde 5 em cada um. Então, naquele critério de 40 pontos, você já perdeu 10. Se você der uma escorregadinha, alguma outra coisa, você vai perder em outras partes do seu texto, né? Em outras partes ali desses critérios ligados ao conteúdo. Então, fiquem muito espertos, beleza? Ok? Então, aqui estão as características da FCC.